Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar sobre o domínio bactéria, o reino Monera. Quem faz parte aí desse reino? As bactérias e as cianobactérias, né? Nós também, futuramente, a gente vai comentar aí com as arqueias, tá? Só que nesse primeiro momento, não. A gente vai colocar numa coisa só o reino Monera. Bom, primeiro, quais são as características desses seres? Porque eles estão reunidos aí num grupo só, num reino só. Bom, primeiro, eles são procariontes. Bom, vou explicar daqui a pouco o que é procariontes, que é um novo conceito aí para vocês. Eles são unicelulares. Unicelulares é que o indivíduo é formado por uma única célula. Então, você que está assistindo essa aula é formado por várias células. Esses seres não. A célulazinha lá, a célula Joãozinha, ela é uma única célula. Elas podem ser tanto heterotrófos ou autotrófas. O que isso significa, pessoal? Isso a gente já viu esses conceitos em cadeia alimentar, né? A bactéria ela pode tanto produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, né? São aí os seres autotrófos e também podem aí serem incapazes de produzir seu próprio alimento, né? Sendo heterotrófos. É no caso as bactérias decompositoras e as bactérias que causam doença na gente. Por isso que ela tem esse interesse em entrar na gente, né? Então, é a forma de nutrição. Agora, o que significa procariontes? Vamos lá. Para eu entender esse conceito, eu vou ter que relembrar da aula de citologia, onde vocês aprenderam que a bactéria é dividida em três partes básicas: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Ok. Só que, quando a gente fala de uma célula procarionte, há uma diferença aí quando eu falo do núcleo, tá? O núcleo de uma célula procarionte não tem essa membrana. Então, olha a imagem, né? Eu tenho a membrana plasmática, eu tenho o citoplasma que tem as organelas, que aqui na imagem eu não coloquei, e tem o núcleo, né? O núcleo tem uma membrana envolvendo esse núcleo. Ok. Só que, no caso dos procariontes, eu não tenho essa membrana. Eu vou ter aí dentro do núcleo fica o material genético, o meu material genético vai ficar disperso pelo citoplasma, tá? E aí eu tenho um exemplo aqui de uma célula eucarionte, né? Que eu tenho lá o meu citoplasma cheio de organelas, eu tenho a membrana plasmática e eu tenho o meu núcleo sendo envolvido aí por uma membrana nuclear, certo? Aí vocês podem perguntar assim para mim, professora, quem tem célula eucarionte? Pessoal, todos os animais, todas as plantas e também os fungos e os protozoários, tá? Então, essa é fácil. O ser aí, né, a característica determinante de uma bactéria é ser procarionte, tá? Então, procarionte é uma célula procariótica, é uma célula que eu não tenho uma membrana nuclear, tá? Então, olha a imagem aqui, né, de um exemplo de célula procariótica. A gente vai explorar as outras partes dessa célula, que é uma célula bacteriana, né? E aqui você tem o meu DNA como se ele tivesse solto no meu citoplasma. A gente vai chamar essa região de região de nucleóide, tá? Certo? Bom, aí aqui eu tenho uma comparação, né? Membrana plasmática, a célula procarionte, células procariontes e células eucariontes têm membrana plasmática, perdão. Citoplasma também, as duas possuem. Material genético, as duas possuem. Agora, quando eu falo de núcleo, é presente na eucarionte, mas aí eu vou falar que na procarionte eu tenho aí uma região que eu vou chamar de nucleóide, tá? Que é justamente ela não tem essa membrana envolvendo.
tomar cuidado em falar que ela não tem o núcleo, né? Esse termo talvez não seja bacana. O ideal é núcleo desorganizado ou região de nucleoide, tá? Bom, e aqui também eu coloquei organelas membranosas. Vocês não aprenderam ainda sobre cada membrana, vocês ouviram falar um pouco aí da mitocôndria só, né? E que é uma organela com membrana. Mas uma outra característica, as células procariontes não possuem organelas com membrana, tá? Então, por exemplo, retículo endoplasmático, ela não vai ter, tá? Ela vai ter mitocôndria? Também não. Tudo bem, galera? Então, essa também é uma outra diferença entre células procariontes e células eucariontes. E aí, as bactérias são células procariontes, tá? Ela é unicelular, tem uma única célula, e essa única célula é uma célula procarionte. Bom, aí aqui eu tenho a estrutura da bactéria, a gente vai explorar um pouquinho a estrutura bacteriana, tá? Então, essa é uma bactéria, né? Ela é uma única célula, e aí eu tenho a região de flagelo, que não é obrigatório em todas as bactérias, né? Ajuda aí para a bactéria se locomover, tá? Eu tenho aqui estruturas aí que vai ajudar, também não é presente em todas as bactérias na aderência, são as fímbrias, tá? Também não vai aparecer em todas as bactérias. Eu também vou ter região de cápsula, que eu também não é presente em todas as bactérias, tá? Mas a gente coloca aí, algumas têm, é interessante essa cápsula, serve aí de proteção. Aí, pessoal, uma estrutura que vocês já ouviram falar lá na célula vegetal e a gente vai ver de novo aqui, né? Parede celular, tá? A célula vegetal tinha parede celular. Quando a gente aprendeu sobre célula, a gente comentou sobre parede celular. A bactéria também possui, só que tem uma diferença. A composição química da célula, da parede, perdão, é diferente, tá? Claro que eu não vou entrar em detalhes com vocês nesse primeiro momento. A parede celular dos vegetais é de celulose, das bactérias não, tá? Aí aqui, né, a estrutura que vocês já viram, a membrana celular. Aí eu tenho o citoplasma, aí eu vou ter os ribossomos, tá? Qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos é produzir proteína. E as bactérias também têm ribossomo, tá? Aí eu vou ter aqui, né, a região do meu DNA solto pelo citoplasma, certo? Que eu chamo de DNA cromossômico, né? O DNA principal aqui que eu vou ter. E aqui, eu vou ter solto pelo citoplasma também uma estrutura chamada de plasmídio. A imagem não mostra aqui, tá? Mas o plasmídio é material genético que não tem nada a ver com esse daqui, tá? Isso dá à bactéria mais resistência, dá mais resistência a certos antibióticos, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui essa imagem aqui para a gente observar juntos. Então, aqui eu tenho uma bactéria, a gente vai explorar a estrutura da bactéria, né? Então, eu tenho a cápsula, que eu falei para vocês, que é a parte mais externa da bactéria. Eu retiro essa cápsula, eu vou ver o quê? Eu vou ver a parede celular, tá? Ela é permeável, né? E ajuda aí a proteger a bactéria. Eu vou ter aqui, ó, aí que eu falei para vocês, eu vou ter esse DNA bacteriano, né, que vai controlar aqui as funções da bactéria, a membrana plasmática, né, eu vou ter aqui. Eu vou ter os meus ribossomos para produzir a proteína. E aqui essas bolinhas são os plasmídios. Nada mais é que o DNA circular que não controla as funções vitais da célula, da bactéria, né? Porque quem faz isso é esse DNA bacteriano principal,
mas dá a ela resistência a muitos antibióticos, tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei aquela imagem só para a gente ver de uma forma mais dinâmica. Bom, aqui eu tenho as estruturas das bactérias, né? Elas têm forma de cocos, bacilos, espirilos, né? E quando ela vai, eu vou tendo variações aqui na estrutura dela, igual lactobacilos vivos, né? Lá do Yakult. Qual é o formato dessa bactéria? De bacilos, tá? Ela tem o formato de bacilos aqui, certo? Então, aqui tem aí na apostila de vocês, né, a estrutura, como que a bactéria se apresenta e o nome dela. Quando ela está em forma de colônia, ela vai mudar o nome, né? Por exemplo, um bacilo, quando vai fazer colônia com outro, eu posso chamar aí de diplobacilos. Quando tem mais de dois, eu vou chamar de estreptobacilos. Trava-língua aqui, né? Então, aqui, igual vários cocos, eu vou ter o estafilococcus, tá? Estreptococcus também, tem mais de um, faz essa forma aqui. Quando tem essa forma 3D, já é o estafilococcus, tá? Eu vou ter bactérias que vão ter essa estrutura, né? Que a gente vai chamar de espiroqueta, tá? Então, aqui são as estruturas da bactéria, as formas das bactérias, certo? Bom, as bactérias, elas vão se reproduzir por bipartição, tá? Então, eu vou ter aqui uma bactéria, né? É um tipo de reprodução assexuada, ou seja, eu só preciso de um indivíduo, tá? Para virar dois aí, então é uma reprodução assexuada. Então, a bactériazinha tá aqui, bonitinha, ela começa aí a ter a sua divisão do material genético, do seu citoplasma, e no final ela vai virar duas, tá? Esse tipo de reprodução é reprodução assexuada, que a gente vai chamar de bipartição, tá? É claro que, geneticamente falando, elas são idênticas, tá? E aí a gente vai entender melhor esse processo mais para frente, né, ao longo dos anos aí. Bom, e aí aqui eu coloquei a nutrição das bactérias, que eu já comentei com vocês, né? A bactéria, ela pode ser autotrófica ou heterotrófica, tá? Quando é autotrófica, ela vai fazer o processo fotossíntese, né? Ou quimiossíntese. Mas quimiossíntese não precisa ver agora, né? Foca aqui nas bactérias autotróficas fotossintetizantes. Tem bactérias também que elas vão fazer ou processo de fermentação ou respiração. Ambas são bactérias heterotróficas, tá? E a respiração, nós temos bactérias que utilizam oxigênio, que são chamadas de aeróbicas, e aquelas que não utilizam oxigênio, que são chamadas de anaeróbicas, tá? Bom, agora as bactérias e a sua importância. Bom, primeira importância das bactérias, né, é que elas causam doenças. Então, eu tenho que estudar as bactérias justamente para eu entender as patologias, entender para combater, tá? Mas, galera, as bactérias que causam doenças é um número muito pequeno. A grande maioria das bactérias, elas trazem para a gente muitas vantagens, tá? Elas trazem muitas vantagens para os seres humanos. Agora, em relação à doença, é um número pequeno. Aí eu coloquei exemplos de algumas doenças, né? Claro que tem outras. Eu coloquei para vocês hanseníase, né? A gente antigamente se chamava de lepra, leptospirose, que é uma bactéria que está lá no canal urinário do rato. Meningite, tem a meningite causada por bactéria, tem a meningite causada por vírus, né? Então, existem as duas aí. Pneumonia também, existe pneumonia por vírus, por fungo, por bactéria, mas tem por bactéria. Existe também o tétano, né? Que é uma doença causada por bactéria. Cólera, e também botulismo, tá?
Botulismo é aquela doença, galera, que quando, por exemplo, você vê um enlatado no mercado e você vê a tampa do enlatado estufado, significa que aquele alimento está contaminado, tá? Por uma, por uma bactéria, certo? Por um bacilo também. Bom, vamos para a outra doença também causada por bactérias, é a cárie. A cárie nada mais é do que bactérias. Então, você vai, não escova o dente, ou come muito doce, e aí vai se acumulando bactérias, elas vão formar uma placa, né? Justamente por ela ter, né? Lembra a cápsula, a parede celular dela, né? Elas vão se unindo ali e vai ficando cada vez mais difícil a limpeza e até chegar ali a cárie, que vai começar a comer o seu dente, tá? É causado por bactérias. Bom, nós temos aí, né, alguns medicamentos feito aí para combater as bactérias, né? Nós temos os antibióticos, né? Então, por isso que é importante ter avanços aí, né, com o estudo da bactéria, para eu conseguir entender cada vez melhor a evolução, seu poder de adaptação e aí criar novos antibióticos, porque as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos que a gente tem no mercado. Bom, a produção de iogurte, galera, vem das bactérias, né? As bactérias aí fazem um processo de fermentação no leite, e essa fermentação no leite vai gerar aí queijo, iogurte, tá? Graças a bactérias nós temos aí esses alimentos, né? Depois a gente pode até fazer uma experiência na própria casa mesmo, né? A gente vai produzir iogurte em casa, graças à bactéria. Bom, as bactérias também, elas se encontram no nosso intestino, gente. Sem as bactérias, a gente não ia conseguir sobreviver, tá? Então, existe aí algumas espécies, não é só um tipo, não, no nosso intestino, que a gente chama de microbiota, né? Intestinal, que vai fazer a defesa, né? Vai ajudar a gente a absorver certas vitaminas que sozinha a gente seria incapaz. Se eu não tivesse essas bactérias, eu não ia conseguir sobreviver e elas não iam conseguir sobreviver sem a gente, tá? É importante também falar que não só no intestino, na nossa boca nós temos bactérias boas, né? Bactérias que vão proteger a gente contra bactérias patogênicas. Por isso que eu não posso todo dia usar Listerine, porque aí eu estou matando as bactérias ruins, mas também as boas. Aí acaba a boca ficando sem defesa. A nossa pele também tem bactérias que protegem a gente. Enfim, tá? As bactérias aí têm essa capacidade de proteção do nosso corpo. Bactérias também, pessoal, elas é muito utilizado na questão de biotecnologia, né? Produção aí, engenharia genética, mais para frente vocês vão entender também. Mas aí eu coloquei uma curiosidade, a insulina. Sabe aquele medicamento que quem não consegue produzir insulina sozinho, aí tem que tomar uma injeção? A gente consegue produzir insulina em laboratório hoje graças às bactérias. Então, a gente tem todo um processo de engenharia genética, de clonagem de bactérias para realizar esse processo. E aí, facilitando, aí, dando qualidade de vida para quem é diabético. Bom, lembra que eu falei da bactéria que causa aí botulismo, uma doença? Existe essa toxina dessa bactéria é utilizado aí pela estética. Já ouviram falar de Botox? Botox, na verdade, é a marca, né? O que tem nesse Botox? Tem uma toxina botulítica, tá? Que é produzido pelas bactérias. Então, ela causa paralisia, né? Do corpo. Então, quando você consome um produto que tem essa substância, aí você vai ter botulismo, você vai ter dificuldade para respirar, o seu diafragma vai parar. E aí a ciência descobriu que essa mesma substância pode ser utilizada aí para diminuir as linhas de expressão, as rugas,
né? Então, o Botox, na verdade, o Botox é uma marca, tá? Vem aí das bactérias. Bom, as bactérias são importantíssimas para a decomposição, né? Então, a gente, quando estudou lá sobre cadeia alimentar, a gente falou sobre os decompositores, a gente falou de fungos e bactérias. E aí, eu vou trazer esse assunto de novo agora para mostrar para vocês que toda a reciclagem de nutrientes do nosso planeta é realizada através das bactérias também. Claro que tem os fungos, né? Mas hoje a nossa protagonista aí é a bactéria, tá? São as bactérias. E aí, essa reciclagem, vamos dizer assim, de nutrientes é importantíssimo para as plantações, né? Então, nosso alimento aí, se nosso alimento consegue crescer, é graças ao nitrogênio. Quem consegue fixar esse nitrogênio para as plantas é as bactérias, são as bactérias, tá? Bom, e aí tem essa questão também, né? Outro uso das bactérias na biotecnologia é para a utilização de quebrar matéria orgânica, né? Então, por exemplo, às vezes tem derramaram petróleo lá no mar. Eles utilizam, né? Claro que são estudos, né? Estão iniciando bactérias para quebrar esse óleo. Elas vão ingerir esse petróleo aí, fazendo quebra do óleo, tá? Então é interessante isso também nas bactérias. E também eu ia falar no estômago, ó, no esgoto, né? No esgoto aí a gente tem uma grande produção de matéria orgânica, a gente utiliza aí essas bactérias para ajudar a limpar, tá? Então a importância aí das bactérias. E aí nós temos as cianobactérias, pessoal. As cianobactérias, elas são seres procariontes também, né? Vocês já aprenderam esse conceito, né? Só que elas são fotossintetizantes, elas realizam fotossíntese, tá? Elas também são unicelulares e se reproduzem por bipartição, tá? Então aí, pessoal, essas são as cianobactérias, certo? Galera, beijão, até a próxima aula.